Qualidade de vida, gestão de escolha. Me sinto esquecido por Deus. Se Ele é Pai, como dizem, por que permite que eu sofra tanto? Só quero ser feliz. Nossa qualidade de vida está intimamente ligada às escolhas que fazemos. Se habitualmente agimos sem pensar, levamos conflitos e problemas para a cama, não reciclamos nossas emoções, desejamos ter controle sobre a vida, temos baixa resistência à perda e à frustração. Então são alguns quesitos que fazem com que a gente reflita para que essa qualidade de vida aconteça. Então a gente tem muitas dificuldades de agirmos sem pensar. Intempestivamente a gente tem ações ou reações que repercutem e na maior parte das vezes, quando elas são bruscas, não tem um tempo de a gente pensar com tranquilidade na resposta que vai se dar. E geralmente há prejuízos. Os conflitos que muitas vezes as pessoas, ou quem não passou uma noite quase que em claro, às vezes dorme mal, pouco, acorda muito, muitas pessoas estão se queixando disso nesses momentos, porque é um momento de muitos conflitos por conta das necessidades, das preocupações, como será futuramente, as buscas materiais principalmente, ou alguns conflitos emocionais, relacionamentos. Todo o tipo de conflito faz com que a gente não tenha uma boa reparação, que é o sono reparador, bem na tranquilidade da gente, ficou esse dia, algumas situações não foi possível a gente resolver, mas no decorrer e no tempo certo tudo vai se moldando conforme tem que ser, e não conseguimos realmente resolver tudo. As emoções a gente não recicla elas, os aspectos que chegam até nós, energias, muitas vezes chega e a gente tem que administrar, tem que saber de qual é a razão que aquilo está ocorrendo, e a gente não busca refletir, porque sempre emoções, principalmente, nos causam algum tipo de intranquilidade. Então a gente, com o tempo, isso repercute no nosso corpo, algum tipo de dificuldade vem a somar. O controle da vida, eu creio que quanto mais a gente busca esse controle, mais ele nos foge, porque a gente é um ser que precisa de várias experiências para se desenvolver internamente, para incutir novas ideias melhoradas a cada dia, e não o controle completo. A gente ter o controle, não, amanhã eu vou fazer tal coisa, no final do ano eu vou fazer da maneira que eu estou pensando, os projetos todos. Claro que a gente deve programar alguma coisa, mas sempre deixar aberto o que a vida vai nos trazer para uma experiência sadia. Porque quanto mais a gente é maleável, mais ainda a gente consegue encarar as dificuldades naturais da nossa caminhada. E principalmente as nossas, aquelas internas que a gente precisa pôr para fora, de alguma maneira reciclá-las, melhorá-las. Então jamais vamos ter o controle na vida, na evolução que estamos. Tudo, alguma coisa vai nos fugir, alguma coisa a gente vai conseguir, mas dentro das nossas condições. As perdas e as frustrações é uma das razões maiores da baixa estima, da depressão, de vários processos dolorosos que a alma ou o nosso espírito acaba por enfrentar na caminhada. Quem não vai perder alguém, seja relacionamento ou situações da morte física, que por um tempo a gente fica com a ausência daquele ser que a gente ama,
E pelo apego que a gente tem, dificilmente absorvemos com facilidade. Temos momentos de recaída, mas sabendo que é um processo natural também. O que foge é a nossa compreensão. O nosso apego é muito grande. Ainda nós não amamos com um amor que liberta. Então a gente sabe que é um período, a gente vive aqui e vai, né, em algum momento vai retornar à essência. Naturalmente, dentro dessa perspectiva, será uma vida muito mal vivida. Vejamos algumas sugestões que poderão ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. Vincule-se a um trabalho caritativo. A prática do bem é couraça de proteção a nós proteger de nós mesmos. É estranho a gente entender que vamos nos proteger de nós mesmos. Por quê? Porque à medida que praticamos algum tipo de caridade, que ajudamos as outras pessoas, deixamos de nos preocupar tanto com a nossa própria vida e nos tornamos mais compreensivos, porque vamos lidar com necessidades dos outros. Claro que não vamos esquecer de nós, mas vamos dar esse tempo de auxiliar. Isso traz uma satisfação muito grande, que acabamos por não sentir tanto o próprio peso. Porque olha, se a gente for olhar bem para dentro de nós, a gente vai ver tanta coisa, né? É como que muitas vezes a gente olha, como a gente estudou hoje e falou muito, das pessoas ranzinza, daquelas que não entendem, que procuram de alguma forma chamar a atenção e por vezes incomoda, né, no convívio, mas é alguém que muitas vezes a gente mesmo se comporta daquela forma, só não se dá por conta, mas a gente vê no outro aquela frustração. Então, se a gente se analisasse mais, a gente não tomaria certas atitudes que fazem com que as outras pessoas também sofram, né? Aprenda a utilizar a ferramenta do silêncio. Se estiver nervoso, em dúvida, ou pretende falar mal de alguém, melhor optar por ficar de boca fechada. Esteja sempre preparado para as mudanças, afinal nada há de permanente, a não ser a própria mudança. Então a gente está num processo contínuo de mudanças na nossa vida. A gente sabe que a nossa organização física, ela vai se moldando a cada dia, as nossas células vão se modificando e vão vindo novas cada vez mais. Então imagina que a gente não vai querer mudança. A gente até pode, até certa forma, frear os acontecimentos, mas chega um momento que até para a nossa vida não passar, né, na mesmice. Não tem como a gente, se a gente notar, nenhum dia da semana é um igual ao outro. Sempre tem um aspecto diferente, às vezes um pouco mais dificultoso, mas a gente sabe que no dia seguinte é melhor e a gente vai se superando, porque essa é a ideia. Por mais difícil que seja um dia, no outro vai se moldando melhor. Então eu tenho uma simpatia, sempre as coisas acontecem muito bem. Para mim, na segunda-feira, hoje, por exemplo, foi o dia em especial que eu me decidi por esse trabalho. Num primeiro momento, eu tenho outros dias que eu me dedico também, mas a segunda-feira é muito especial. E o que eu vejo assim, que para muitos é um tormento, porque aquela ideia de que o trabalho é algo que é ruim, e a gente sabe que não é, é o exercício que nos traz a inteligência, os meios de a gente
ter os meios de vida, né? Material, principalmente. Então e outros dias que depois da jornada, que durante a semana parece que cada dia tu tem uma tarefa a desenvolver e com as dificuldades que se mostram. Mas no sábado é tudo de bom também. Não elejo o melhor dia, porque isso é uma busca diária nossa. A gente se decide pelo melhor dia das nossas vidas. Porque assim, o melhor momento que a gente está vivendo é esse momento agora. Porque esse a gente sabe, está registrando, é o presente e tu está vivendo. Então o melhor que tu está buscando hoje, esse momento, possa levar algo para a tua vida, para a tua casa, para o teu ambiente de trabalho. Se eu puder incutir uma ideia legal, melhor, é tudo que a gente tem de melhor para levar hoje, né? Não tenha receio dos perigos da existência. É impossível viver sem correr algum tipo de risco. Fuja sempre que possível da rotina. Num casamento, por exemplo, quando se perde a capacidade de surpreender positivamente o outro, coloca-se a relação em risco, porque a rotina fará seu papel. Então acaba por ficar no automatismo. Então a gente sabe que isso não é legal, porque a gente tem várias faces, várias ideias novas para sempre surpreender o outro. Não digo coisas muito significativas, mas no dia a dia. Então a medicina, fala isso, para que depois de uma idade a pessoa não faça as mesmas coisas todos os dias, aquela metodologia, e sim modificar, se ir para o trabalho e ir por outros caminhos, porque faz com que a gente se exercite, e não tenha ideias repetitivas, que faz com que o nosso cérebro tenha mais capacidades. Então, sempre retornar caminhos alternativos, melhores. Não digo melhores, mas diferentes. Não abra mão do protagonismo da novela da sua vida. Viva a sua vida, não a vida que os outros esperam que você viva. Coragem de ser quem é, abrindo mão da tarefa de agradar os outros. Significa adquirir autonomia sobre a própria existência. Muito importante isso, que muitas vezes alguém tenta nos moldar segundo o gosto ou aquilo que pensam como melhor para nós, mas só cada um na sua individualidade sabe aquilo que satisfaz dentro de si. Então não devemos agradar as outras pessoas, deixar que repercuta conforme aquilo que realmente a gente necessita mais. Evite mágoas, elas adoecem. Cuidado com os ganhos secundários, às vezes por suportar situações que fazem mal em nome de uma outra vantagem qualquer, pode te custar um preço muito alto. Em qualquer relacionamento, nunca carregue o outro nas costas. Cada qual deverá assumir a sua parcela de responsabilidade. Substitui a expressão "não posso errar" por "devo errar menos". Afinal, na condição de ser humano, errar ainda faz parte da nossa caminhada. Então, realmente, não temos e não devemos ter essa pretensão,
de não errar. É claro que vamos nos equivocar em algum momento, mas não podemos fazer uma exigência além da nossa capacidade. Então tem situações que a gente erra na reação, mas é por conta da evolução que temos. Não suportamos muitas vezes reveses, ideias que vão contra aquelas que a gente tem, mas é da nossa natureza. Devemos sim ter o esforço a cada dia, porque é uma oportunidade renovada que a gente tem de se moldar conforme aquilo que vem até nós. Entre carregar os pesos nas costas, como nesse parágrafo diz também, dá para a gente pensar um pouco também. Quantas pessoas carregam um peso excessivo e às vezes até é abreviado o tempo de vida por tamanho peso que não suportam carregar. Então a gente deve ter sim as nossas responsabilidades em relação às pessoas que são inseridas no nosso contexto de vida, mas saber sempre que vamos instruir na medida daquele entendimento que temos, mas não devemos carregá-los sempre. Vão ter que ter uma vida própria, cedo ou tarde, que a gente sabe, naturalmente vai se modificando e nem sempre vamos estar presentes. Então instruímos sim, mas não vamos carregar e amenizar toda e qualquer dificuldade que eles estejam passando. A gente fala muito isso em relação aos que mais dependem de nós, nossos filhos, ou às vezes do casal mesmo, alguém que é muito dependente um do outro nas decisões, em tudo. Então não devemos ser, nem carregar e nem ser esse peso para alguém, principalmente. Porque a gente sabe os processos dolorosos que as pessoas passam por isso. Deixam de viver a sua própria vida, a sua existência, que é intransferível. A evolução que temos que percorrer, ela é individual. E aí tu vai ficar somente, é como um caminhão envergado, as molas ali, carregado sempre, sem um alívio. Então, o que geralmente acontece é que a mola fica virada, ela cansa tanto. Então, somos seres humanos que precisamos, já temos uma carga por demais excessiva que a gente já traz para a nossa ideia reencarnatória. Então, imagine, tu vai querer carregar mais de 2, 3, 4. Às vezes tu tenta amenizar todas as situações desagradáveis lá junto à família que está, que a gente sabe que existe, todas elas têm aspectos dificultosos. E aí tu carregar e tentar resolver o problema de todos, né? Quantas falências materiais, emocionais, porque vai esgotar o ser que tenta carregar o outro nas costas, ou vários nas costas. Não tem como. Precisamos cada um caminhar, aprender até mesmo nos revés, porque o aspecto dificultoso é para todos nós. A gente estudou isso hoje. Todos nós naturalmente passamos por dificuldades. Cada um sabe na intimidade o que já aconteceu dentro do seu mundinho íntimo, mas tudo tendenciou a ser melhor. Hoje a gente já é mais tranquilo, mas já perdeu um pouco da arrogância, do orgulho, tantas dificuldades que a gente tinha antes e que foram equacionadas aos poucos, como medicamentos que foram dados para nós em cada período da nossa vida, para que hoje a gente se moldasse e fosse melhor, como a gente é, porque convenhamos, a gente é bem melhor, eu olho assim, bem melhor que há 20 anos atrás, pela tendência natural que eu tinha. Não tinha um conhecimento espiritual ou de que o ser humano vem para a vida para se melhorar, para ser melhor, para ser mais leve, mais tranquilo. A gente vivia em busca da materialidade, dos sentimentos que
nutria pelas pessoas, por família, por uma outra pessoa, mas não pensava que, além disso, há uma responsabilidade muito grande de a gente se tornar melhor. Dá para se dizer a busca da felicidade, nem que seja pequenas porções, mas a gente já pode buscar elas nesse momento que a gente está vivendo. Quando não temos a qualidade de vida, administrando com sabedoria, pensamos e sentimos. Além de não sermos felizes, hoje acabamos por desenhar ou programar nossa infelicidade no amanhã. Quero dizer, compelido a deixar o corpo por ocasião da morte. O ser imortal prossegue sua jornada em outra dimensão, sem sobressaltos evolutivos, ou seja, carregamos para além da vida física problemas que não conseguimos resolver por aqui. O pensamento em desequilíbrio, por exemplo, pode, após a morte do corpo, nos aprisionar. Nesse caso, o cárcere não é externo, mas sim interno. Então a gente sempre ouve dizer que quando uma pessoa desencarna, ou para bom nós entendermos a morte do corpo, que a pessoa está num ambiente melhor, ou que agora está descansando. A gente sabe que, como o texto nos coloca, que a vida não dá sobressaltos. Não é porque a gente muda de plano que a gente é um ser melhor, ou que a pessoa estava sofrendo muito tempo ali, agonizando. Agora está livre, está tranquilo. A gente sabe que não é assim que se dá o processo. Porque, como diz aqui, acaba o tormento externo, o que a gente está vendo. Mas lá fica preso internamente. Então imagine quantas coisas a gente é apegado aqui na vida. Situações, pessoas que a gente ama, bens materiais, quantas e quantas coisas, o nosso trabalho, aquele cargo que a gente está exercendo, aquela posição que a gente trabalha todo dia, que gosta muito. Então imagina a gente deixar tudo isso de uma hora para outra. Não vai desligar assim tão facilmente. Ou lar, as coisas que tem dentro, que é muito apegado, não vai deixar tão facilmente assim. Então por isso que a gente deveria, embora a gente se apegue muito, é ter essa liberdade. Preciso de todos esses itens, trabalho, os bens materiais, mas são provisórios, tanto quanto o corpo que a gente habita. Ele cessa, né? Não vamos pertencer a esse corpo, vamos ter um corpo fluídico quando nos desencarnamos, mas o que é mais importante é a gente estar esclarecido sobre o nosso futuro, pelo nosso melhoramento, que é esse bem que viemos buscar dessa existência. Isso não pode deixar para amanhã. Não tem como a gente transferir situações complicadas que a gente não quer nem saber e remete à nossa intimidade, mexe com o nosso orgulho. Então a gente deve sim se trabalhar, buscar sempre se proporcionar o melhor possível, porque é o resultado que a gente vai colher depois. Não adianta, vamos estar entregue a nós mesmos, a nossa própria consciência, os nossos próprios atos, tudo aquilo que a gente representou nessa vida em relação positiva na vida das pessoas, é tudo isso que a gente vai ter, podendo sim sair dessa existência tranquilos, elevados, porque pelo menos um pouco a gente já se desvestiu
da vestimenta antiga, das ideias enraizadas, que não modificam-se. Então não precisamos viver eternamente sofrendo consequências dos nossos atos, a cada existência, porque a gente sabe que estamos no final do ciclo de provas e expiações. Então chega da gente proporcionar sofrimento e posteriormente vir esse sofrimento para nós. E sim, liberdade de a gente fazer o bem espontaneamente, registrar as coisas boas e levar para o nosso além e também trazer, porque ainda vamos ter necessidade de voltar para esse planeta, que com certeza muito melhor do que ele está se apresentando hoje. A gente sabe que é um final, mas parece que está piorando. Mas a gente sabe que é necessário que seja mais acirrado para a gente ter uma tomada de posição melhor, porque sempre é para o nosso melhor. Jamais o Pai Criador faria algo que fosse para nos castigar, como as ideias antigas que a gente tinha antes. E sim é para a gente se moldar. Quanto mais a gente sabe que as pessoas necessitam de várias coisas, nós também necessitamos dentro de nós. De ter essa suavidade, de entender o próximo, se pôr no lugar e fazer aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. É muito simples, Jesus já nos disse isso, que a gente faça aquilo que os outros, que a gente gostaria de receber. E com isso a gente vai tirando um pouco desse egoísmo, de se preocupar muito com as coisas nossas e saber que os outros também têm a mesma necessidade. Nosso tempo já está terminando. Vou ler uma pequena mensagem aqui de encerramento. O céu ou o inferno de cada um nunca estará fora, mas sim em nosso mundo interior. Aqueles aos quais os ouvidos permanecem inaudíveis aos apelos do amor, aqueles que se perdem nos propósitos, nos próprios vícios e coloutros que não almejam o conhecimento de si mesmos, constroem para si mesmos prisões infernais, na própria intimidade do ser. Então sabemos que nós é que construímos esse céu, que simboliza o melhoramento, a tranquilidade, ou o inferno, que ele é temporário enquanto se persistir as escolhas equivocadas para nós, porque no momento que a gente se decide por fazer ou participar das coisas boas do Criador, não vamos ter mais inferno. É só uma questão de pensamento, de uma ideia. É como que uma opção. Quando a gente tem ideias próprias a provas e expiações, a gente vai se buscando dentro das necessidades. Então a gente busca equívocos, situações embaraçosas, mas à medida que tu busca por uma opção melhor, é aquilo que tu vai ter. Aí entra muito a nossa força do pensamento. Nós é que delineamos todas as situações da nossa vida. Elas podem ser, não digo somente boas, mas uns 80% ali a gente optar por ser bom. Porque às vezes a gente relaxa mesmo. Até quando as coisas estão muito bem, a gente costuma dar uma relaxada. Então que a gente possa optar mais pelas coisas melhores.